nos acompanham aqui no Jornal do Oeste. A gente entrou agora há pouco ao vivo com a mudança no decreto municipal, falando sobre, então, o poder, né, que agora pode haver, então, novamente, as celebrações religiosas aqui na cidade, com algumas restrições, alguns cuidados, e esse anexo você acompanha no jornaldoeste.com.br, ele já está lá para você poder entrar e acessar. Agora a gente vai ter como entrevistada especial a Giovana Creus, ela é psicóloga, e o nosso assunto é sobre prevenção de suicídio. Bom dia, Giovana. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo jóia. A gente trouxe você aqui para conversar, porque a gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia é delicado. Já se vinha num momento delicado com relação às prevenções de suicídio de jovens, adultos, idosos, crianças, num quadro grave e preocupante antes da pandemia. Diante da pandemia, a gente sabe que existem muito mais preocupações, inclusive com os pensamentos que acabam surgindo durante esse momento de isolamento, né, Giovana? Como que é o quadro geral, de uma forma geral, que vocês podem, você que é especialista nisso e já trabalha com isso, vem observando aí nesse período e antes até mesmo, como que você pode fazer uma linha do tempo aí dessa situação? Tá bem. A gente sabe que no mundo existem 800 mil casos de suicídio anualmente, né? Tem alguns dados que nos mostram até cerca de 1 milhão, porque existe também uma subnotificação em relação a isso. Então, quando a gente para pensar, são um suicídio a cada 40 segundos no mundo, são 13 mil no Brasil, então seria a cada 45 minutos, isso significa 32 mortes por suicídio por dia no Brasil, que é um número bastante significativo. Alguns países vêm diminuindo suas taxas de suicídio, mas o Brasil é uma que vem, infelizmente, aumentando. Então, a gente já vinha preocupado com a ideia de diretrizes que pudessem tratar dessa questão de prevenção do suicídio. E diante de grandes ou graves crises mundiais, econômicas, ambientais, de saúde, catástrofes, a gente precisa ficar mais atento ao crescimento, né, de casos. Porque o que acontece? As pessoas se sentem mais vulneráveis. Nós estávamos conversando a respeito de que essa pandemia não tem precedentes para nós no Brasil. É a primeira vez que a gente vive algo dessa magnitude. Então, nós não temos, nem enquanto população, nem enquanto profissionais da saúde, ainda uma clareza de como enfrentar tudo isso. Quando eu falo isso, alguns países treinam as crianças desde a pré-escola para situações de terremoto, catástrofe, né, doenças graves, o que fazer, como fazer. Tudo isso acaba se tornando um recurso internalizado. Então, na hora que acontece, não quer dizer que não tenha sofrimento nem angústia, mas as pessoas já têm algum tipo de repertório para contar. E a gente está vivendo pela primeira vez. Então, eu digo que a gente está construindo recursos internos, externos, financeiros, de acesso à saúde, né? Então, é tudo muito novo. É um cenário que se torna ameaçador diante do desconhecido, né? Até quando vai durar a pandemia? Será que eu vou ter condições de enfrentar isso até o final? Então, este cenário de ameaça é que faz com que muitas vezes a questão do suicídio possa se tornar ainda mais sensível, mais grave, e a gente precisa ficar mais atento. A gente recebeu bastante perguntas nas nossas redes sociais, no Messenger, aqui no Facebook e no Instagram, com a pergunta seguinte: como perceber que o meu filho, o meu pai, o meu marido ou eu mesma estou com sintomas de tendência suicida, assim, que eu estou pensando que essa pessoa está apresentando, então, algum sintoma, alguma situação, alguma fala, alguma palavra, alguma atitude que pode. Então, veio perguntas variadas, então eu estou compilando numa só, porque teve gente perguntando de filho, de marido, de si próprio, né? Certo. Acho que é interessante a gente pensar, a princípio, que cada pessoa é única, absolutamente única, então ela também vai emitir sinais que dizem respeito à história de vida dela.
né? Porque se a gente fizer um checklist e ficar tentando imaginar que todas as pessoas são iguais e vão emitir sinais iguais, a gente se perde na ideia da particularidade. Eu acho que isso é muito importante. Então, existem pessoas que vão emitir sinais e pessoas que não vão emitir sinais tão claros, tão evidentes, elas vão esconder o sofrimento, elas vão fazer com que as pessoas achem ou percebam que está tudo muito bem, quando por dentro as coisas não estão seguindo tão bem. Então, acho que vale a pena a gente falar isso, até para não gerar uma culpa na família ou no entorno. Ai, puxa vida, você não percebeu o que estava acontecendo? Então, não são todas as pessoas que conseguem expressar o que elas estão sentindo. Mas, de forma geral, então vamos pensar em alguns sinais de alerta, né? Quando a pessoa, por exemplo, muda radicalmente o comportamento dela, ela sempre agia de uma determinada forma, ela passa a agir diferente, ela passa a ficar mais calada, mais reclusa, mais isolada, ela começa a emitir sinais de que a vida não vale mais a pena, não faz sentido, que ela, por exemplo, é um fardo ou um peso para as pessoas carregarem, que ela só dá trabalho, que o mundo seria bem melhor se ela não existisse, por exemplo. Uma pessoa que começa a se desapegar daquelas coisas que eram significativas para ela, ou não a engajar mais em nenhum tipo de atividade, porque ela não vê nenhuma graça, nenhum sentido. Então, a gente pode começar não quer dizer que a pessoa esteja necessariamente pensando em suicídio, mas ela pode estar emitindo alguns sinais de que algo realmente não vai bem. Né? Se ela teve perdas ou rompimentos significativos recentes que estão muito difíceis de manejar, ou coisas que não receberam nenhum tipo de apoio ou suporte familiar ou social, por exemplo, a perda de um emprego, a ruptura de uma amizade ou de um relacionamento, tudo isso pode nos ir sinalizando de que alguma coisa pode não estar bem com essa pessoa. Eu listei aqui até algumas coisas muito básicas, alteração de comportamento, a verbalização dessa questão do sentido, o não engajamento, a falta de esperança, o desamparo, a descrença, o desespero, a desistência, né? A gente brinca, todos os possíveis que vão dando a ideia de desconexão, desapego, né? É como se a vida não engajasse mais, não fizesse tanto sentido. Então, diante de tudo isso, de repente, o uso ou abuso de substâncias, né? Ela passa a fazer um uso abusivo, por exemplo, ou algum tipo de transtorno mental que não está sendo diagnosticado e tratado adequadamente. Porque não basta a gente dizer assim, a pessoa tinha ansiedade, tinha bipolaridade, tinha depressão, tinha esquizofrenia. Não, estava identificado e bem tratado, é um risco sob controle, entende? Não quer dizer que só porque a pessoa está depressiva, ela está pensando em se matar. Então, não dá para a gente ficar associando de forma linear, a gente tem que prestar atenção naquela pessoa e nos sinais que ela emite. Mas quando ela muda radicalmente de comportamento e passa a se isolar das outras pessoas do convívio, eu acho que esse sempre é um sinal importante de que algo não vai bem. A depressão, ela é um pré-sintoma para uma pessoa, de repente, vir a ter esses pensamentos de acabar com a própria vida, ou não dá para ligar uma coisa com a outra? A gente sabe que uma grande parcela de pessoas que tiraram a própria vida, elas tinham um transtorno mental associado. Não só a depressão, mas como a depressão, né, a ansiedade, a bipolaridade e a esquizofrenia. Então, é um sinal de atenção, mas não dá para a gente fazer uma ligação linear direta, porque senão eu vou falar, toda pessoa que está depressiva, ela pode ter pensamentos suicidas? Não necessariamente. Tá? Então, para a gente não estigmatizar a pessoa que está em tratamento, por exemplo, ou está com um diagnóstico. Quando a gente pensa, Bruna, sempre num tripé, tá? Que é acesso a meio letal, um transtorno não diagnosticado ou não tratado ou subtratado, maltratado, tratado de forma inadequada, e o abuso de substâncias associado à desesperança. Então, a gente faz esse tripézinho para ficar pensando o seguinte: muitas pessoas dizem assim, quem quer se matar, se mata, por exemplo, tá? E aí, muito isso.
né? Isso é um mito, porque se a pessoa receber intervenção, se ela não tiver acesso a meio letal e se ela tiver amparada, a probabilidade disso acontecer diminui enormemente. Então, um grande fator de risco está associado ao acesso facilitado de meio letal. Isso significa que se eu tenho uma arma na cabeceira, se eu tenho, eu estou em tratamento, estou com pensamento suicida e tenho acesso a toda a minha caixa de remédios, isso se torna um risco. Por isso que quando a gente começa a atender um paciente nessa situação, a primeira orientação que a gente faz à família é retire o acesso ao meio letal. Tem arma em casa? Retire. A medicação psiquiátrica não fica com ele, fica com uma outra pessoa e vai dar de horário. Isso faz parte do que a gente chama de plano de segurança. Uhum. Então, porque veja, se eu sou tomada de um impulso naquele momento e eu tenho que sair, comprar a minha arma, voltar para casa e aí executar o ato, eu tenho um tempo que decorre para que a pessoa possa receber algum tipo de apoio, intervenção. Eu brinco assim, até esbarrar no cachorro e pensar quem vai dar comida para ele amanhã se eu não estiver aqui. Tem? Uhum. Agora, se aquilo está na minha mão, um acesso muito rápido, eu não tenho mais tempo de pensar. E nessas horas a gente, infelizmente, não pensa em nada ou em ninguém. Então, a intervenção, ela é contínua, o apoio deve ser contínuo e o acesso a meio letal deve ser pensado com muita segurança para que seja retirado ali de perto daquela pessoa, pelo menos nos momentos de crise. Uhum. Então, quando já há um diagnóstico médico, clínico, de que aquela pessoa está precisando desse atendimento, desse cuidado, né? Porque diante aos fatos dos sinais e vai-se em busca de apoio terapêutico e médico, né? Diagnosticado, então, que há essa intenção, essa necessidade, a família tem todo um cuidado. A própria equipe terapêutica ali tem que fazer um apoio, um suporte para a família, né? Para manter essa família segura também, né? Isso, exatamente. Porque, veja, quando a gente fala sobre o fenômeno do suicídio, a gente diz que ele é multidisciplinar, complexo, multifacetado, multidimensional, então ele é sempre multi. Quando você ouve no senso comum as pessoas dizerem: ai, nossa, ele tirou a própria vida só por causa disso, só por causa daquilo, né? Ai, era um adolescente, terminou um relacionamento e ele tirou a própria vida só porque a namorada terminou com ele. A gente ouve muito isso no senso comum e é uma interpretação de julgamento extremamente equivocada, porque se o suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, não existe uma razão, um culpado, um motivo. É todo um circuito de coisas que estão em jogo. Então, a família também entra neste processo. Primeiro, para ela ser amparada, orientada e para ela também saber o que fazer nos momentos de crise. Então, a gente diz assim, que o comportamento suicida, ele se divide em pensamento, em plano e em ato. Isso é o conjunto, digamos assim, do comportamento suicida. E é nessas 3 etapas que a gente precisa ter muita atenção para avaliar o risco. Eu estou no pensamento, aí não é um pensamento de vez em quando eu penso em sumir do mundo. Não. É um pensamento recorrente, intrusivo, ruminativo, que mesmo quando você não quer pensar, parece que ele volta e fica ali de alguma forma insistindo. Então, há uma angústia, há um sofrimento. Então, a gente nunca deve descaracterizar quando alguém fala que está pensando em tirar a própria vida ou algo, né, semelhante a isso. Tem que sempre credibilizar. A gente tem aqui a Rita Souza dando bom dia Rita, a Elisiane Alonso dos Reis falou que saudades dessa minha amiga Giovana Creus, uma excelente profissional. A Ivonete Figueira dando bom dia também. E a Camila Moraes perguntou aqui, e quem se automutila também é uma doença? Ótima pergunta, Camila. Elisiane, que saudade! Nós fizemos direito juntas em Cascavel, na Univel. Ontem falei de você com a nega, viu? Então, olha que saudade dessas meninas. Camila, é o seguinte, a gente chama, no senso comum, automutilação, né? Quando a gente estuda o fenômeno, a gente chama autolesão sem intenção suicida.
Por quê? Né? Porque a automutilação, ela entra como um enquadre dentro das psicoses ou de outros quadros graves. Embora no senso comum todo mundo chame a autolesão de automutilação, o nome correto é autolesão. Só para você entender que muitas vezes essa autolesão, ela não é considerada ainda pelo DSM-5, que é o manual que determina e classifica as doenças mundialmente como uma doença. Ela está sendo estudada para ver se ela vai ser classificada como uma doença, ou seja, como um transtorno, ou como uma sintomatologia de outros transtornos. Então, eu ainda não consigo te responder essa pergunta de ser ou não uma doença, porque é bastante específica essa questão. No entanto, as pessoas que se autolesionam, elas o fazem por pelo menos 20 motivos diferentes. Então, a gente avalia caso a caso. Pode ser para marcar um corpo que está atormentado, adormecido, congelado, paralisado, ou seja, para se sentir vivo. Pode ser por uma questão de contágio, né? No sentido de todas as crianças e adolescentes da minha sala se autolesionam e eu passo a usar esse recurso como uma forma de enfrentamento para o que eu estou sentindo. Pode ser para não fazer algo pior, então eu sinto a dor e aquilo me alivia e eu deixo de pensar em algo pior, né? Ou pode ser também um fator de risco para o suicídio. Então é muito complexo dizer assim, por qual motivo essa pessoa se autolesiona, né? Mas a partir do momento que essa pessoa tem autolesão frequente e quanto mais precoce essa autolesão começou, mais ela pode se tornar um fator preditivo, um fator de risco para uma tentativa de suicídio. Então a gente tem que dar atenção, não é modinha, não é para fingir que não está vendo, e vamos dizer assim, é um sinal muito claro de que essa pessoa não está conseguindo lidar com a angústia de outra forma que não seja marcando esse corpo na autolesão, ou seja, sentindo dor, se machucando, se fazendo uma conduta autoagressiva. A Rosemary acabou de entrar aqui. Bom dia, Rosemary. A gente, para ir concluindo, Giovana, existe então, às vezes, até um preconceito da própria família de ir em busca de tratamento, e quando existe alguma pessoa que tentou um suicídio na família e há necessidade urgente de atendimento médico, né, com relação a isso, como que a família pode agir? Como que a família tem que pensar a partir de então, tirando esse preconceito? Como que ela pode, de alguma forma, deixar de lado esse preconceito, esse medo da sociedade de falar, de julgar e pensar mais naquele núcleo que está precisando da atenção? Sim. A gente ouve com uma certa frequência as pessoas dizerem assim: e tal pessoa fez uma tentativa de suicídio. Veja, até vamos aprender juntos a questão da nomenclatura, né? Ninguém tenta o suicídio. A pessoa, ela intenta morrer naquele ato. E por algum motivo, ou por uma intervenção, ela não consegue, e aí ela ficou na tentativa, né? Ainda bem, foi possível fazer uma intervenção, o método não foi tão letal, aconteceu alguma coisa que livrou ela da situação de morte. Excelente, podemos agir também ali. Então, a pessoa não é um tentante, ela não quer tentar para não conseguir, entende? A questão da intenção é morrer, né? E a gente tem que estar muito atento à ideia quando a gente chama a pessoa de suicida, cometeu suicídio, a gente diz morreu por suicídio. A gente não gostaria de que uma pessoa fosse denominada unicamente como suicida, porque antes de ser suicida, ela é filha, ela é mãe, ela é profissional, ela tem uma história que é além do suicídio. Eu acho que isso é muito importante para a gente tirar o preconceito. Então, pensem nessa questão do comportamento suicida como uma manifestação, né, de sofrimento, de ausência de recursos para lidar com a situação. Então, a gente precisa estar atento, desestigmatizar, porque se eu ficar na conspiração do silêncio, vai ser muito difícil levar essa pessoa a tratamento sério.
né? Então, assim, se ela está fazendo isso, e as pessoas dizem, ela está fazendo isso para chamar atenção. E eu sempre respondo assim: se ela precisou chegar até aí para ter alguma atenção do mundo, das pessoas, da família, é porque nós falhamos em algum momento, né? Então, nós precisamos dar a atenção a esse sofrimento. Penso que nesse sentido a gente desestigmatiza e busca atendimento correto, ao invés de ficar com opiniões, enfim, informações desqualificadas, né? É falta de Deus, é falta de vergonha na cara, é falta disso, é não sei o que, é excesso daquilo, né? Então, esses julgamentos, eles não ajudam em nada. A ideia é você buscar uma linha de raciocínio que seja científica, coerente e acolhedora, né? Humana. Dentro do teus atendimentos e com tudo que você já trabalha há bastante tempo em cima disso, a esperança é positiva nos tratamentos que você já fez, já passaram pelo teu consultório, atendimentos que você deve fazer com frequência pós o ato, né, do suicídio aí, que a pessoa realmente queria fazer, como você disse, veio algo que impediu, aconteceu alguma coisa que impediu, a pessoa e a família procura atendimento e ao longo do tempo, ao longo dos anos, esse pensamento se dissipa ou ela fica controlada. Há esperança no tratamento. O tratamento Claro. é efetivo. Sim, sim. Claro que quanto antes você começa a abordar uma pessoa que está com comportamento suicida, por exemplo, lá na questão da intenção, do pensamento, da idealização, né, da parte de ideação suicida, quanto mais precoce a intervenção, melhor. Mas se já houve, né, uma tentativa e essa pessoa ela sai do serviço médico sem encaminhamento psiquiátrico ou psicológico, ela com certeza retorna aos serviços de saúde em emergência novamente, porque ela não recebeu nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de tratamento. Então, o ideal é que a gente possa acompanhar essas pessoas e muitas delas você vai ver que começam a desenvolver recursos de autoproteção, né, de enfrentamento de situações difíceis. Então, a gente trabalha com esse suporte social, familiar, com rede de apoio, com acesso a recursos de saúde, todo tipo de referência segura. Não é fingir que não existe, não é distrair o paciente, mas é poder construir uma forma de manejar. Porque, veja, ele se vê diante de uma situação desesperadora, sem nenhum tipo de saída, desamparado. Então, nada do que eu fizer vai resolver. Né? E aí, quando ele começa a receber um atendimento adequado, esse pensamento pode começar a se transformar, a mudar, e ele vai organizando condições mais acessíveis para a saúde mental. Eu acho que isso é muito importante. Esperança, E sim. você está sempre, né? Tem que ter esperança Claro. e o pensamento positivo de que vai conseguir fazer esse atendimento e dar certo, né? E você, pensando nisso, você está com um curso online para terapeutas, né? Eu estou com um curso que tem como público-alvo, na verdade, todos os profissionais de saúde ou pessoas que lidam com o recebimento ou o atendimento ou a linha de frente aí em saúde, né? Assistência social, então para psicólogos, médicos, assistentes sociais, educadores, porque as salas de aula, né, estão também repletas de crianças com necessidades específicas de credibilização desse sofrimento. E o curso é justamente esses primeiros passos, é módulo 1 mesmo, primeiros passos ao atendimento de pessoas com comportamento suicida. Ele é muito acessível, super objetivo e bem prático, assim, com linhas bem objetivas mesmo. Nós vamos deixar, então, os contatos aqui deste curso que a Giovana está disponibilizando para várias áreas aí, para você que está ligado e antenado com os seus alunos, com os seus pacientes, com os seus jovens no atendimento aí social. A gente vai deixar, então, o post desse curso disponível no nosso Facebook e também a gente vai colocar aqui nos comentários da live. Eu coloquei o link ali, mas depois eu vou colocar a foto do curso para as pessoas poderem acessar o site lá e fazerem esse curso com o passo a passo. Giovana, a gente agradece a tua participação.
a nossa live ela fica salva aqui no Facebook do Jornal do Oeste. Se você quiser divulgar aí, fique à vontade. As pessoas podem continuar comentando e fazendo suas perguntas, que a gente dá sempre uma olhadinha e manda para a Giovana para ver se há uma resposta. E também depois no site jornaldoeste.com.br você pode acompanhar essa entrevista a hora que quiser, do jeito que achar melhor, na tua televisão, no teu computador, dá para você fazer o compartilhamento aí dessas informações. E principalmente a gente pensou nisso para essas famílias e para essas pessoas também que estão, às vezes, achando que não há mais a necessidade de sua presença neste plano, nesta vida, né? Então, é importante parar para pensar, esbarrar, de repente, no cachorro, no vídeo do Facebook, na conversa com a psicóloga, ou abrir a janela e ver que o sol existe mesmo atrás das nuvens, não é mesmo, Giovana? Verdade. Bruna, muito obrigada pelo espaço, espero ter ajudado as pessoas a compreender um pouquinho, e eu estou às ordens aí para o que vocês precisarem. Um beijo. Um beijão a todos que estão nos acompanhando. A gente fica por aqui, jornaldoeste.com.br, sempre trazendo bastante informação para você, e o nosso jornal impresso que circula de terça a domingo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.